This is what I do in Montreal. Isso que eu faço em Montreal. I just awkwardly smile at people until they sit down. Eu fico estranhamente assim, olhando para as pessoas até elas sentarem. And then it becomes more awkward when I really make eye contact with them. E aí vai ficando mais estranho quando eu fico fazendo contato visual assim com elas. I'm passive aggressive. Bem agressivo. But I'm little, so I can't be really aggressive. Mas literalmente eu não posso ser muito agressivo. It's my privilege to talk to us today about something that so easily gets forgotten. É um privilégio para mim falar de uma coisa que é muito importante, mas que facilmente a gente pode se perder. As church planners and strategists, we love to think about models and methods. Como plantadores de igreja, a gente adora falar sobre modelos de plantação. We want to figure out the best way to do things. A gente quer pensar na melhor forma de fazer as coisas. But honestly, in the process, we so often forget about the most important thing. Mas durante o processo, frequentemente a gente esquece da coisa mais importante. It's surprising to me that for us as church planners and strategists, we so easily forget about Jesus. É muito fácil para mim como plantador e para nós como plantadores esquecer de uma coisa tão importante que é Jesus. We forget about the very thing that made us want a church plant in the first place. A gente esquece da coisa que fez a gente se tornar plantador de igreja. And we think the ministry is about us. E aí a gente pensa que o ministério é sobre nós. We forget that it's about him. E aí a gente esquece que é sobre ele. That he wants to spread his glory and his fame, not yours. Que ele quer espalhar a glória dele, não a nossa. And so it's my privilege to remind us of what we all know. Então é um privilégio para mim lembrar a gente do que a gente já sabe. But we can never forget. Mas que a gente não pode nunca esquecer. Because who cares if you plant the most amount of churches? Mas quem se importa se você implantar um monte de igrejas? If you miss Jesus. Se você esquecer de Jesus. I feel so sorry for us. Eu sinto muita pena da gente mesmo. That we would get all this success. Que a gente vai ter todo esse sucesso. And not really see that our success only comes from our identity in Christ. E não ver que o nosso sucesso só vem pela identidade em Jesus. So let me remind us about Jesus. Então deixa eu te lembrar sobre Jesus. And I want to say, don't check out during this time. Don't check out. Don't mentally leave. Então deixa eu te lembrar disso. Então por favor não perca o pensamento disso aqui. Because it's so easy for us to hear something that we've heard so many times. Porque é muito fácil pra gente escutar uma coisa que a gente já escutou muitas vezes. And just say, I already know this. E dizer, eu já sei disso. So it's a discipline to stay focused. Então tenha a disciplina de ficar focado aqui. But this is the most beautiful thing you'll hear all day. Mas essa é a coisa mais linda que você vai ouvir durante todo esse dia. And it's not because my words are beautiful. Não porque minhas palavras são bonitas. But it's because of the beauty of Jesus. Mas por causa da beleza de Jesus. Here's the story. Aqui é a história. In the beginning was God. No princípio era Deus. We believe in a God that has always existed and will never have an end. A gente crê num Deus que sempre existiu e que nunca vai ter um fim. Who existed as God the Father, God the Son, and God the Que Spirit. existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. And they had this beautiful communion of love. E eles tiveram essa linda comunhão de amor. Continuing to bring glory to the other. Continuando trazendo glória um ao outro. And it wasn't because they were lonely that they created. Mas não foi porque eles estavam sozinhos que eles criaram. They created out of love. Ele criou do amor. And the apex of creation was humanity. E o ápice da criação foi a humanidade. That he created us male and female. E ele criou homem e mulher. Equal but with different responsibilities. Igualmente, mas com diferentes responsabilidades. And he created us to take dominion over everything. E ele criou o homem para cuidar de todas as coisas. We were made in his image like little kings and queens. Nós fomos criados como pequenos reis e pequenas rainhas. We were made to find our life, our value, meaning and purpose in him. A gente foi criado para achar o valor, propósito nele. But we decided that we wanted things a different way. Mas a gente decidiu que a gente queria as coisas de uma forma diferente. So we broke the boundary that God had given us as humanity. E aí a gente quebrou a barreira que Deus deu pra gente como humanidade. We ate of the fruit of the tree that God said not to eat from. A gente comeu do fruto da árvore que Deus disse pra gente não comer. In essence saying we have a better plan than you do. E quando a gente fez isso, a gente estava dizendo, nós temos um plano melhor do que o seu. We turned our backs on God. E aí a gente virou as costas a Deus. And it would have been easy for God to reject us forever. E aí era muito fácil para Deus rejeitar a gente para sempre. But instead God makes a covenant with us. Mas ao invés disso, Deus faz uma aliança conosco. That I'm going to fix this problem of evil.
E aí Deus diz, eu vou resolver esse problema do mal. I'm going to send someone who's going to change your hearts back. E aí eu vou mandar alguém que vai mudar o seu coração, vai trazer o seu coração de volta. God makes a covenant with us that he's going to do it. E aí Deus faz uma aliança com nós que Ele iria fazer. And he did it in the person of Jesus. E Ele fez isso na pessoa de Jesus. And Jesus came down. E Jesus veio à terra, He took on flesh. ele se tornou carne, He was the only perfect one to ever live. e Ele é o único perfeito que já viveu. And his life, his perfect life was lived for you. E a vida perfeita dele foi vivida por você. It was a life that we should have lived. É uma vida que a gente deveria ter vivido. One that only brought glory to God. Só trazer, que a nossa vida só trouxesse glória a Deus. And the bad news E a notícia ruim é is that Jesus went to the cross. que Jesus foi à cruz. That was bad news for him. É uma notícia ruim para ele. But he voluntarily went to the cross. Mas ele voluntariamente foi à cruz. It's why he came. Foi para isso que ele He veio. gave up his life Ele desistiu da vida dele so that we could have good news. para que a gente tivesse uma boa notícia. So that no longer do we need to be rejected. Então que não mais a gente fosse rejeitado. On the cross, Jesus cried out, my God, why have you forsaken me?" Na cruz Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? On the cross, Jesus was forsaken so that you and I never have to be forsaken. Na cruz Jesus foi abandonado para que eu e você não fosse abandonado jamais. You and I now have access to the true and living God. Você e eu agora temos acesso ao Deus vivo. You who were dead Você que estava morto have been brought to life because of Jesus. foi trazido à vida por causa de Jesus. My brothers and sisters, that should move us. Meus irmãos e irmãs, isso deve mover a It gente. shouldn't be a neat little church strategy. Não deve ser só uma coisa de estratégia de igreja. It shouldn't be a logo and lights. Não deve ser só um logo com luzes. It's that you've been loved by God. Você foi amado por That your Deus sins have been paid for. e os seus pecados foram pagos That you have a new identity. para que você tivesse uma nova identidade. It's not how many people fit inside your church building. Não é sobre quantas pessoas cabem no seu templo. You're now a child of God. Você é um filho de Deus Because of what Jesus did, not because of what you did. por causa de que Jesus fez, não por causa do que você fez. And the really good news is that Jesus isn't stuck in a tomb somewhere still. E a notícia maravilhosa é que Jesus não ficou no túmulo. Jesus rose from the dead. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus is alive. Jesus está vivo. And right now he's with us. E agora mesmo Ele está com a gente. We forget that he's with us. A gente esquece isso, mas Jesus está conosco. That his presence is visceral and tangible. Que a presença dele é visceral, é tangível. Don't forget that he moves with us as we're living life. Não esqueça disso, que Jesus está com a gente, caminhando com a gente, enquanto a gente segue a nossa vida. And the good news is he's coming back. E a boa notícia é que Ele está voltando. And when he comes back, he's going to make everything right. E quando Ele voltar, Ele vai fazer tudo justo, tudo santo de novo. If you preach anything other than this every week, Se você pregar alguma coisa diferente disso toda semana, you should quit your job. você deve desistir do seu trabalho. If you don't preach the gospel, don't be a pastor. Se você não prega o evangelho, não seja um pastor. If you don't preach the gospel, give up your ideas of church planting. Se você não prega o evangelho, desista das suas ideias de plantação de igreja. Because this is the only good news that this city needs. Porque essa é a única boa notícia que a cidade precisa. And the end of this story is actually the beginning. E o final da história, na verdade, é o começo. That the curse that looms and is in everything is going to be removed. Que a maldição que está em todas as coisas vai ser removida. One day, God is going to wipe the tear from your eyes. Um dia Deus vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. In Isaiah 25, verse 6 through 9. E Isaiah 25, 6 through 9. Isaías é esse? Isaías 25, 6 through 9. 6 a 9. There's this beautiful picture of the great feast that will take place. That's hard, man. Não, só... Tem uma grande imagem daquilo que Deus fez. Yes, isso aí. Okay. Where on that day the Lord is going to take the cup of death. E naquele dia Deus vai pegar o copo da morte. He's going to lift it high so we all can see it. Ele vai levantar para que todos nós vejamos. He's going to drink the whole cup E Ele vai tomar todo o copo and slam it down.
E vai apoiar. and death will be no more. E a morte não vai mais existir. Oh, I get chills thinking of that. E me dá arrepios pensar nisso. That death is going to be all done. Que a morte vai estar vencida para sempre. This is the good news that the city's looking for. Essa é a boa notícia que a cidade está procurando. And by this good news, it makes us sons and daughters of God today. E essa boa notícia que faz a gente filhos e filhas hoje. You are beloved by God. Você é amado por Deus. I think it's 2 Corinthians 5, 2 Coríntios 5, verse 17. verso 17. That says, if anyone is in Christ, new creation. Diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Not if anyone is in Christ, he is a new creation. Sorry. There's a distinction. So Tem uma diferença. in the Bible it says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Se cada um está em Cristo, é uma nova criatura. But the Greek is actually pointing to the fact Mas em grego aponta para um fato that we're made part of the new creation. que a gente faz parte da nova criação. So we are displays, we're like signs that the new creation has begun. Então a gente é como deslocado para a nova criação, para onde a criação foi feita. This is good news for us to enjoy. Essa é uma boa notícia para a gente se alegrar. Remember, the gospel isn't just for other people, it's for us. Se lembre de uma coisa, o evangelho não é só para outras pessoas, é para nós. It's the only tool that you have. É a única ferramenta que você tem. And it's the only way that we're going to change. E é a única forma que a gente pode mudar. And so, in talking about church planting today, E falando sobre implantação de igreja we hoje, wanted to make sure that we push the most important thing into our day. e a gente tem que ter certeza de colocar no nosso dia uma coisa muito importante: The gospel. o evangelho. Because Jesus never told anyone to build a church. Porque Jesus ele nunca falou para ninguém para construir uma igreja. He said, I'll build my church. Ele disse: eu vou construir a minha própria igreja. There's only one church. Só tem uma igreja. And he said he would do it. Ele disse que ele iria fazer And isso. how would he do it? E como ele irá fazer isso? Through the message of the gospel. Através da mensagem do evangelho. Through the foolishness of preaching this message. Através da loucura da mensagem da salvação. And a church planting movement's not going to happen any other way than by Jesus being lifted up. E plantação de igreja não vai acontecer senão de outra forma que Jesus é ser levantado, ser glorificado. Our obsession can't be finding the right model. Nossa obsessão não pode ser em achar um novo modelo. Our obsession has to be abiding in Christ. Nossa obsessão tem que ser sobre permanecer em Cristo. In John chapter 15, Em João capítulo 15, verse 4 through 7, versos de 4 a 7, diz, I'll let you just read it. eu vou deixar você ler: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. 8, 2. No. Apart from me, you can do nothing. Sem mim nada podeis fazer. If anything's going to happen, it's going to be because Jesus is doing it. Se alguma coisa vai acontecer, é Jesus que vai fazer acontecer. And honestly, when we start planting or start a ministry, we usually do have a big vision for Jesus. E honestamente, todas as vezes que a gente começa o ministério, a gente tem uma grande visão assim But por our Jesus. flesh is going to be tempted towards other things. Mas a carne vai ser tentada a seguir outro caminho. And there are 4 huge temptations that the gospel has to keep defeating in our lives. E tem 4 tentações que o evangelho tem que continuar alimentando o nosso coração para a gente não passar por isso. And so I'll identify them, then I'll unpack them and talk about them. A gente identificou e a gente tirou do pacote para poder a gente falar sobre isso hoje. The first temptation is that of approval. E a primeira tentação que a gente tem é necessidade de aprovação. The second is comfort. A segunda é necessidade de conforto. The third is control. A terceira é controle. And the fourth is power. E a quarta é poder.
And I believe that these 4 things is why Paul determined to know nothing except Jesus Christ and Him crucified. Então, eu acredito que por causa dessas 4 que Paulo diz para a gente focar em Jesus Cristo. Because Paul Senão a had, gente se perde no caminho. the same temptations that we have. Porque Paulo passou pelas mesmas tentações que a gente passou. And so here they are. E aqui estão. If you plant a church, you will want people to approve of you and what you do. Se você plantar uma igreja, não busque a aprovação do que você está fazendo. We all want to be approved of. Todos nós queremos ser aprovados. I want for people to hear my talk and say, wow, what a good job. Eu quero que as pessoas ouçam o que eu estou falando e digam, rapaz, que trabalho massa. My flesh wants for you to look at the ministry and be like, oh man, that guy's doing such a wonderful job. Minha carne quer que as pessoas olhem para mim e digam, rapaz, esse cara está fazendo um trabalho maravilhoso. We all long for approval. Todos nós desejamos aprovação. And approval's not a bad thing. E a aprovação não é uma coisa ruim. You were made to be approved of. Você foi feito para ser aprovado. But you were made to be approved of by God, Mas você foi feito para ser aprovado por Deus, not by other people. não por outras pessoas. And here's what happens if you live for approval of others. E aqui o que acontece se você viver para a aprovação de outros? You'll stop sharing the gospel. Você para de compartilhar o evangelho. I don't have very many people that I share the gospel with who say, wow, I'm so thankful for that. Eu não tenho muitas pessoas para dizer assim, uau, que eu compartilhei o evangelho, que eles dizem, Usually eu sou muito grato a você por isso. they tell me why I'm wrong. Normalmente eles dizem que eu estou errado. That's the dumbest thing I've ever heard. É a coisa mais burra que eu já ouvi. Or, oh, that's good for you, just not for me. Isso é bom para você, não é muito para mim. If we live for the approval of others, we'll stop sharing the truth. Se você viver para a aprovação dos outros, você vai parar de compartilhar a verdade. If we live for the approval of others, we won't speak what's true. Se você viver para a aprovação dos outros, você não vai compartilhar do que é verdade. In the second church that we planted, E na segunda igreja que a gente implantou, it was growing very nicely. estava crescendo lindamente. We had a doctor that was working with us. E tinha um doutor que estava trabalhando com a gente. And all of the patients that he has that were looking for spiritual things, he was sending into the church. E todos os pacientes que chegavam até ele, que estavam procurando por coisas espirituais, ele mandava para a nossa igreja. We were seeing people meet Jesus and growing in their hunger for him. E aí a gente viu pessoas conhecendo Jesus e crescendo a fome por Jesus. And a few months into the church plant, we found out that this doctor was now dating not a Christian. E aí, depois de uns dias, depois de alguns meses, a gente descobriu que esse mesmo doutor estava tendo um relacionamento com uma menina que não era crente. And so I had a choice to make. E aí eu tinha uma decisão a tomar. I could just ignore what he was doing Eu podia só ignorar o que ele estava fazendo so that our church plant could be successful. para que a nossa igreja tivesse sucesso, Because those people, part of our church, were very connected to him. porque muita gente dessa igreja era muito conectada a ele. Or I could address the sin in his life, Ou eu poderia chegar para ele e dizer sobre o pecado dele na vida dele, hoping that he would repent, esperando muito que ele se arrependesse, but also knowing that he might not. mas também sabendo que ele poderia não se arrepender. And so over lunch, I addressed his sin. Mas aí, uma vez que a gente se juntou para almoçar, eu falei sobre isso. He left our core group Ele saiu do nosso grupo base de igreja and took all of those people with him. e levou todas as pessoas que ele tinha levado para a igreja com ele. So that seems like a failure. E parece que é como um fracasso, né? It seems like we weren't successful as a church plant. Parece que a gente não teve sucesso como uma plantação de igreja. But in that moment, I decided I was going to live for the approval of God, not for him. Mas naquele momento eu decidi que eu viveria para a aprovação de Deus, não dele. And that it didn't matter what happened in the plant. E que não importava o que acontecesse durante a plantação. Because the gospel says I'm fully approved of by God. Porque a Bíblia diz que eu sou totalmente aprovado por Deus. And we'll be challenged with that all the time. E a gente vai ser desafiado por isso o tempo todo. Will you live for the approval of men or live out of the approval that you already have? A gente vai viver pela aprovação dos homens, ou a gente vai viver pela aprovação de Deus que a gente já tem. You see, here's what happens if we live for the approval of man. E aqui o que acontece se quando a gente vive para a aprovação dos homens? We're going to live like orphans trying to show the world why we're worthy of being adopted. A gente vai viver como órfãos. Como os órfãos querendo mostrar ao mundo por que nós devemos ser adotados. But it's good. Todo mundo ouviu aí? But the gospel says you've already been adopted. Mas o evangelho já disse que você já foi adotado. You're really free. Você já está livre.
So now we can go and live our ministries for the glory of Jesus and Para que a out of the gente approval. vá e viva o evangelho de Jesus, o ministério de Jesus. The second thing is you'll live for comfort. A segunda coisa, a gente vai é o segundo erro, né? A gente viver pelo conforto. We long to be comfortable. A gente quer se sentir muito confortável. But if we live for comfort, here's what's going to happen. Mas se a gente viver pelo conforto, é isso que vai acontecer. We're going to start to use our homes as fortresses instead of hospitals. A gente vai começar a usar nossas casas como fortalezas, não como hospital. Our house is going to be like a castle that no one's allowed into that might disrupt the equilibrium. A gente vai fazer da nossa casa um lugar que ninguém pode entrar, que é o nosso lugar secreto ali, sagrado. If we long for comfort, we're going to stop investing in the hardest people. Se a gente viver pelo nosso conforto, a gente vai parar de investir nas pessoas mais difíceis. Because they bother us. Porque eles incomodam a gente. Because they interrupt my television programs. Porque eles interrompem o meu momento ali com a televisão, assistindo meus They always show up at the wrong time. programas favoritos. They always show up at the wrong time. Eles só aparecem na hora errada. But our call isn't a call to have a comfortable life. Mas o nosso chamado não é para ter uma vida confortável. Our call is to have an abundant life, Nosso chamado é para ter uma vida abundante. which is one that we don't find comfort in this world. E é de uma forma que a gente não encontra conforto nesse mundo. We find comfort in Christ. A gente acha conforto em Cristo. 2 Corinthians 1 2 Coríntios 1 talks about comforting the broken with the comfort that we have in Christ. fala sobre confortar os outros com o conforto que a gente tem em Cristo. And if you long for comfort, if that's the ultimate thing that you want, Se você anseia por conforto, essa é a última coisa que você quer. and the gospel isn't central in your heart, E se o evangelho é central no seu coração, you're going to turn to all kinds of perverse things when things get difficult. Mas, ó, se virar para coisas muito perversas quando as coisas ficam difíceis. amém. You're going to turn to pornography. Você vai se voltar para pornografia. You'll turn to alcohol. Você vai se voltar para álcool. Man, lots of pastors are messed up. Rapaz, muitos pastores estão transtornados, estão devastados. And I believe this is a gospel problem. E eu acredito que é um problema do evangelho. That we don't know how to be comforted by Christ. Que a gente não sabe como ser confortado em Cristo. So we self-medicate with things. E aí a gente se automedica com um bocado de coisa. And we're missing the one that actually wants to be our comfort. E aí a gente se atrapalha e não busca naquele que quer ser o nosso conforto. Nothing in this world can give you the comfort that you long for. Nada nesse mundo pode dar o conforto que você deseja. It can only be found in Christ. Só pode ser achado em Cristo. The third thing that you'll go after E a terceira coisa que você vai buscar is control. é controle. Here's how church planting works. É assim que nossa plantação de igreja funciona. You have a great vision and a great plan that looks awesome on paper. Você tem uma grande visão, uma grande estratégia que funciona no papel. You're going to plant a church that's going to take over the world. Você vai plantar uma igreja que vai tomar todos os lugares do mundo. And it all looks good inside of your office. Mas isso parece tudo lindo dentro do seu escritório. And then a core group shows up. E aí um grupo base aparece And they ruin everything. e eles arruinam tudo. Because these are not the people that you were planning on. Porque você não está planejando nas pessoas. These aren't the most gifted people. Essas são as pessoas que têm mais talento. And they don't love your plan. Mas eles não amam o seu plano. They have different plans. Eles têm diferentes planos. And so you have to convince them that your plans are the best. E aí você tem que convencer eles que o seu plano é melhor. They mess up everything. E aí eles bagunçam tudo. In our core group, we had a guy, No nosso grupo base tinha um cara, a few weeks into the core group, algumas semanas nesse grupo base, who calls me at 5 in the morning. ele me liga às 5 horas da manhã. I thought this guy was going to be a real asset to the church. Eu achava que esse cara ia ser um cara bem importante, assim, bem ajudador na But igreja. he calls me at 5 in the morning and says, hey, I need you to come over right now. E aí ele me liga às 5 horas da manhã e diz, eu preciso que você venha aqui agora. I do not wake up at 5 in the morning. Eu não acordo às 5 horas da manhã. And why is he up at 5 in the morning? Por que ele está acordado às 5 horas da manhã? He says, well, I bought drugs last night from a homeless guy. E ele disse, rapaz, eu comprei drogas de um mendigo ontem à noite. And I think he has schizophrenia. Eu acho que ele é esquizofrênico. And we did drugs all night together. E aí a gente usou drogas a noite inteira juntos. And he has a knife. E ele tem uma faca And he's trying to kill me. e ele está tentando me matar. Can you come here and help? Você pode vir aqui e me ajudar?
No, Eu disse, não, I'm not trained in that. eu não sou treinado a isso. I mean, I have huge muscles, Quer dizer, eu tenho braços fortes, but not that big. mas não desse tamanho. This guy ruined all my plans for church planting. Esse cara arruinou todo o meu plano para a plantação de igreja. Every time I thought we were moving forward, Todas as vezes que eu estava pensando que a gente estava caminhando para frente, there was always another phone call from him. tinha uma outra ligação dele. But the Lord is not calling you to plant a church or city movement so you can have control. Mas Deus não está chamando você para plantar uma igreja para que você tenha controle. He's calling you into His sovereign plan, Ele está chamando você para fazer parte do seu plano soberano. one that He's going to renew all things. Um dia ele vai renovar todas as coisas. His plan of control is far better than yours. O plano dele de controle é muito melhor do que o seu. And He actually has a control. E de verdade ele tem esse controle. And so the gospel says that all authority in heaven and on earth is Jesus's. A Bíblia diz que toda autoridade nos céus e na terra está em Jesus. And He made a promise to His disciples that is for us as well. E ele fez uma promessa aos seus discípulos que é para a gente também. He says, I'm not going to leave you. Ele diz, eu nunca vou te deixar. I'm with you always till the end of this age. Eu vou estar com você até a consumação dos séculos. And He gives us His Spirit, E ele dá pra gente esse espírito. which means that the Spirit that has all control over everything is moving in us. Isso significa que ele tem todo o controle de tudo que está movendo em nós. Why do we fight one another so that we feel like we have control? How do we? Why do we fight one another? Por que a gente briga um com o outro se ele deve ter o controle na gente? When we can submit as His church to His sovereignty. Se a gente, como igreja, a gente tem que se submeter à soberania dele. The last thing that we'll want is we're going to want power. É a última coisa que a gente quer poder. But it's not real power that we're after. Mas não é o poder real que a gente busca. It's a perception of power. É uma percepção de poder. We want people to look at us and see, oh, he's a powerful person. A gente quer que as pessoas olhem pra gente e digam, ó, essa pessoa é poderosa. But here's what's funny about that. Mas veja o que é engraçado aqui. Is that we already have all the power that we need. Que a gente já tem todo o poder que a gente precisa. We just long for this perception to be seen as powerful. A gente anseia por que as pessoas tenham essa percepção da gente. And if you want to be seen as powerful, here's what you're going to do. E se você quer ser visto como uma pessoa poderosa, é isso que vai acontecer. You're going to see people as objects. Você vai começar a ver as pessoas como objetos. You're going to manipulate people so you get what you want. Você vai começar a manipular as pessoas para que elas façam o que você quer. You're going to live to impress people so they'll get behind your thing. Você vai viver para impressionar as pessoas, então elas vão estar seguindo o que você quer. And you're going to live for temporary change. E você vai viver por mudanças temporárias. Brothers and sisters, we don't need to go after a perception of power. Irmãos e irmãs, a gente não precisa ficar buscando essa percepção de poder. The gospel says, here's the power we have. O evangelho diz, aqui está o poder que a gente tem. It's a resurrecting power. É um poder de ressurreição. It's renewing, É um poder de renovação, reconciling. de reconciliação. It's an eternal power that calls life out of death. É poder eterno que traz vida à morte, da morte. That calls wholeness out of brokenness. Que traz santidade àquele devastado. And calls sons and daughters out of the orphanage. Que chama do orfanato filhos e filhas. That you are loved. Você é amado. Of course the city needs the gospel. Claro que o evangelho precisa que a cidade precisa do evangelho. But they need it from people who are enjoying it themselves. Mas precisa do evangelho de pessoas que vivam o evangelho. You can't do the work of the ministry without a dynamic relationship with Jesus. Você não pode fazer a expansão do evangelho sem uma vida dinâmica com Jesus. It's okay to be tired from the ministry. É tranquilo você estar cansado do ministério. That means you're working hard. Significa que você está trabalhando muito. But it's not okay to be tired of the ministry. Mas não é legal você estar cansado do ministério. When we get tired of the ministry, it means that we're trying to work out of our power, our Quando strength. você está cansado do ministério, significa que você está tentando fazer o ministério pelo seu poder, pelas suas forças. And you're invited back into the gospel. E aí eu queria te convidar de volta ao evangelho. One of the things that we push hard in our church Uma coisa que a gente fala muito na nossa igreja is gospel centrality in everything. é ser a centralidade do evangelho em tudo que a gente faça. We tell the guys who are preaching,
what's most important for us is that you're preaching the gospel. A gente fala para as pessoas que pregam que a coisa mais importante que vocês têm que pregar é pregar o evangelho. We work hard with them so that they'll be relevant. Sorry. We work hard with the preachers so that they'll be relevant in their message. A gente trabalha muito assim com os pregadores para que eles sejam relevantes, We que help, preguem coisas relevantes. we help them be good exegetes of the text. A gente ajuda eles a serem bons exegetas dos textos. We work with them to be a good communicator. A gente trabalha com eles para eles serem bons comunicadores. But what's most important is that the gospel is preached every week. Mas a coisa mais importante é que o evangelho seja pregado cada semana. And if the sermons aren't gospel-centered, Se as mensagens não forem centradas no evangelho, then we have to go up and correct that. e aí a gente tem que ir e corrigir isso. Because we're not interested in a really nice sermon with biblical principles. A gente não tá, porque a gente não está interessado em uma pregação bonita com alguns princípios bíblicos That won't change anyone. que não vai mudar ninguém. Tim Keller says Tim Keller diz, that the gospel isn't a classroom in the building of Christianity. é isso aí. That the gospel is the whole building where everything else takes place. Porque o evangelho é um prédio inteiro onde tudo acontece. That the gospel is all we have. O evangelho que a gente já tem. In our counseling, we're not interested in having good biblical counsel, in our counseling, we're not looking for Christian counselors. No nosso aconselhamento, a gente não está procurando conselheiros cristãos. Because that can mean a whole host of things. Sorry. We believe that people can only be changed by the power of the gospel. Porque a gente crê que as pessoas só podem ser mudadas pelo poder do evangelho. So we need biblical counselors who understand how to minister the gospel to all people. A gente precisa de conselheiros bíblicos que saibam ministrar o evangelho. In our kids ministry, it's the gospel that's central. No nosso ministério com crianças, o evangelho é o centro. I grew up attending church. Eu cresci indo para a igreja. And being part of the kids ministry was one of the worst things. E ser parte do ministério de criança era uma das piores coisas. Because every week we had a new Bible verse that we had to memorize. Porque toda semana a gente tinha um versículo bíblico para memorizar. And if you were a good little boy or girl, you would memorize your verse. E se você fosse uma boa menina, uma boa menina, você memorizava o seu verso. And you'd receive a little gold star or a patch. E aí você receberia um adesivozinho, uma estrelinha. And they would clap for you. E as pessoas iam bater palmas para você. But if you were me, Mas se você fosse eu, and you didn't ever memorize your e verse, você nunca conseguia memorizar o verso, because you didn't have new life, porque você não tinha uma vida nova, and because there were more important things to do in the week, e porque tinha coisas mais importantes a fazer na semana, then when you couldn't memorize your e verse, você não conseguia memorizar o seu verso, you were told what a bad boy or girl you are. e aí você era dito, você é uma péssima criança, No gold star for you. nenhuma estrelinha para você. A year before I was saved, Um ano antes de eu me converter, I went to a bar. eu fui para um bar. I would go to bars often. Eu ia para bar frequentemente. And I saw a girl that I knew. E aí eu vi uma menina uma garota que eu conhecia. And she was the girl that memorized the most Bible verses. E aí ela era uma das meninas que memorizava todos os versos que tinha. She won all of the prizes for being the best Christian girl. Ela tinha todas as estrelinhas por memorizar os versos. And she was dancing on the bar that night. E ela estava dançando no bar naquela noite. And there was something that went off in me. E aí tem uma coisa que me chamou a atenção. That doing good religious things can't lead to a changed life. Fazer coisas boas religiosas não leva você a mudar de vida. And so, in thinking about our kids ministry, E aí pensando sobre o nosso ministério de crianças, memorizing verses, it's very important. memorizar versos é muito importante. But for our kids, we do it as a group. Mas como criança a gente faz isso em grupo. And we don't reward kids or punish kids for not doing it. A gente não dá estrelinha para criança que memoriza ou pune a criança que não memoriza. We have non-Christian kids who are coming, A gente tem crianças que não são cristãs que vêm, whose parents aren't followers of Jesus. que os pais são os seguidores de Jesus. And what do we say to those parents? E o que a gente fala para esses pais?
Your son is a bad Christian because he can't memorize his A gente verse. diz, ó, seu filho é um cristão ruim porque ele não consegue memorizar o verso. He's not a Christian at all. Ele não é cristão ainda. And so we want for the gospel to be the things that the kids are getting every week. Mas a gente quer que o evangelho seja a coisa que as crianças estão experimentando cada Because it's semana. not memorizing the Bible that's going to change kids. Porque não é memorizar os versos da Bíblia que vai mudar as It's crianças. only the gospel. É só o evangelho. And in church planting, we need the gospel. E em implantação de igreja, a gente precisa do evangelho. Because you're going to be tempted to find your identity in how successful or unsuccessful you do. Porque você vai ser tentado a buscar o seu E você vai buscar a sua satisfação no sucesso. There are going to be days you go to bed patting yourself on the back for such a good job, Vão ter dias que você vai estar batendo nas suas costas assim, dizendo, pô, você fez um bom trabalho. and other days you want to get away from ministry altogether. E vai ter dias que você vai querer sair do ministério. And you're going to need the gospel for both of those. E você vai precisar do evangelho para as duas situações. Because the gospel leads us out of pride and out of despair. Porque o evangelho tira a gente do desespero e do nosso orgulho. And so if we lose the gospel, we lose everything. Então, se a gente perder o evangelho, a gente perde tudo. You have no more power. Você não tem mais poder. It's like my computer right now. É como o meu computador agora. It's working off of a battery. Está funcionando agora por causa da bateria. The battery received the source of power through the cord, A bateria aqui é carregada através do fio do carregador. but it's unplugged now. Mas agora não está conectado agora. At some point, this will die. E alguma hora do dia a bateria vai acabar. And it's exactly like we are without the gospel moving in us. E é exatamente como a gente é com o evangelho se movendo em nós. Oh, you can go for a while out of your own strength, Você pode continuar por algum tempo sem a força do evangelho, but eventually you'll die. mas alguma hora você vai morrer. But the beauty of the gospel is you can repent at any time. Mas a beleza do evangelho é que você pode se arrepender a qualquer hora. When you stop repenting, your heart becomes hard. Quando você para de se arrepender, seu coração vai ficando duro. And so the beauty of the gospel says if you're here today E a beleza do evangelho é, se você se arrepender hoje, and you say, man, my heart has become hardened, você pode dizer, rapaz, meu coração tem se tornado duro. then the gospel says you can turn today back to Jesus. Mas o evangelho diz que você pode se voltar hoje para Jesus. And you can once again move out of a dynamic relationship with Him. E aí você pode se mover para uma relação dinâmica com Jesus, com o evangelho. Don't try and plant churches and movements of churches and in the process lose your soul. Não tente plantar igreja, começar a igreja e nesse processo todo você perder a sua alma. Let me pray for us. Deixa eu orar por nós. Lord, thank you for today. Senhor, obrigado por hoje. Jesus, thank you that you're here with us. Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Thank you that you have rescued us. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. I want to pray for those of us whose hearts have become hardened. Senhor, eu quero orar por muitos de nós que o coração se tornou duro. Those who hear the gospel and it doesn't feel like good news for us today. Senhor, aqueles que ouvem o evangelho não sentem como uma boa notícia para I nós. pray for those of us who sit in condemnation. Senhor, eu oro por muitos de nós aqui hoje. I pray that you would release us from that. Senhor, eu peço que o Senhor nos liberte de nós mesmos. I pray that we would turn back to you now in this moment Senhor, eu oro que a gente se volte para o Senhor agora mesmo. and see that we have all the approval we need in you. Que a gente saber que a gente tem toda a aprovação que a gente precisa no Senhor. We ask that you would help us to find our comfort in you. Senhor, eu peço que a gente encontre o nosso conforto no Senhor. We give up our control again, A gente desiste do controle da nossa vida de novo. and we know that we have all the power we need to do what you're asking us to do. E Senhor, a gente sabe que a gente tem todo o poder que o Senhor nos deu, Pai. Because you live in us. Porque o Senhor vive em nós. Father, Son, and Spirit, we love you and we need you. Pai, Filho e Espírito Santo, a gente te ama e a gente precisa do Senhor. And we pray this in Jesus' name. E a gente ora no nome de Jesus. Amen. Amém. Nothing like a new day so that we can make things new. We made it. Yeah.